Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para o nosso penúltimo vídeo da leitura conjunta de Norwegian Wood, do Haruki Murakami. Dessa vez nós vamos conversar sobre os capítulos 7, 8 e 9, onde eu vou fazer na mesma lógica dos vídeos anteriores, onde eu faço um pequeno resumo de cada uma dessas partes e depois faço os meus comentários e observações. Para quem quiser, por algum motivo, assistir os vídeos anteriores que eu publiquei dessa leitura conjunta, eu vou deixar a playlist com todos eles aqui nos cards. Já com relação às referências, eu encontrei pouca coisa ao longo desses 3 capítulos. De qualquer maneira, a lista atualizada até esse ponto está aqui na descrição. Iniciando aqui então, pessoal, o capítulo 7. Nele nós temos o Toru encontrando com a Midori. Ele sai com ela para almoçar num determinado momento e demonstra estar se sentindo um pouco apático, né, um pouco triste, de forma que a sua amiga, né, a Midori, chama ele para beber, para tentar dar uma animada ou alguma coisa assim. E nesse momento que os dois saíram para beber, a Midori ela pergunta se o Toru quer de fato conhecer ela de verdade, para valer. E ele diz que sim. Por conta disso, ela marca com ele de se... os dois marcam de se reencontrar no próximo domingo. E aí nessa data, a Midori vai buscar o Toru no alojamento e os dois saem juntos. No caminho eles conversam sobre várias coisas aleatórias, desde, por exemplo, desde sexo até a hipocrisia e arrogância no meio universitário, falam também sobre estudo de inglês e por aí vai. E aí, num certo ponto, o Toru pergunta onde eles estavam indo, né? E a Midori, ela diz que eles estavam indo para o hospital, o local onde o seu pai estava internado. O Toru, ele fica meio assim, né? Porque ela tinha falado, nos capítulos anteriores, ela tinha falado que o seu pai estava no Uruguai. Mas, na verdade, esse era apenas um sonho dele, né? Ele sempre falou que queria ir para o Uruguai. Só que, na verdade, ele estava, de fato, no hospital. E aí ela conta, né, que seu pai estava muito mal, que ele quase não falava, que ele estava passando por diversas cirurgias na cabeça, né? E aí nós vemos um pouquinho dessa situação dramática que a Midori estava vivenciando. Ela cuidou de vários parentes e agora também estava cuidando do seu próprio pai. Ela e a irmã, no caso, né? E aí muitas das vezes ela ia para o hospital algumas vezes por semana. E também ela estava muito angustiada por conta dessa situação, com medo de não conseguir concluir os seus estudos, de não conseguir pagar a faculdade até o último semestre, né? Até o final do curso. E aí o Toru, para tentar ajudar de alguma maneira ali naquela situação complicada, ele resolve ficar cuidando do pai dela para ela espairecer um pouco, né? Para ela sair, caminhar, esquecer um pouco dos problemas. Então ele fica ali por algumas horas cuidando do pai dela. E aí, ele durante os cuidados, né, ele notou que ele sentia uma certa simpatia por aquele homem. E apesar também, né, do relacionamento complexo que ele e a Midori tinham. Mas o Toru, ele conseguiu sentir uma certa simpatia por ele ao longo dos monólogos que ele próprio estava fazendo ali para tentar distrair a cabeça, para tentar distrair também aquele paciente, né. Aí a Midori ficou muito grata quando ela retornou, ficou muito grata com aquela ajuda. E o Toru disse até que poderia voltar no próximo final de semana para continuar ajudando ali, para continuar dando uma ajudinha para ela, né? Só que acontece que isso acabou não ocorrendo porque o pai da Midori veio a falecer. Veio a falecer justamente na mesma semana, né? Na sexta-feira da mesma semana. A Midori avisou do velório e pouco depois disso ela desapareceu. O que deixou o protagonista um tanto quanto preocupado, né, com esse desaparecimento, com o fato de se ela estava bem ou não estava. E aí o Toru, mais pro final do capítulo, ele escreve uma carta para Naoko. E aí nós vemos ele falando um pouquinho da sua rotina, sobre como às vezes ele se sentia profundamente triste, mesmo tendo consciência de que ele tinha uma vida boa até, ele tinha uma vida relativamente tranquila, mas independente disso ele se sentia dessa forma, né? E aí ele fala também sobre como a Naoko muitas vezes era a sua maior força, né? Sobre como ele batalhava para não desanimar para ela. Ele fazia muito isso. Ele também comenta um pouco sobre seus domingos, que são dias muito pacatos, sobre como ele gostava também de lembrar das caminhadas que ele fazia com ela em Tóquio. E aí, pouco depois disso, o Toru reflete um pouquinho sobre o pai da Midori, sobre o falecimento dele, o que deixou ele um pouco angustiado, um pouco inquieto. E por isso ele resolve sair um pouco para caminhar, para distrair a cabeça, para esquecer dos problemas.
Esse é um capítulo interessante, onde conhecemos um pouco mais da personagem Midori, que até então não conhecemos muito bem, né? Apenas alguns comentários que davam a entender de que a vida dela não era muito fácil. Para mim, o grande destaque desse capítulo envolve o fato da descoberta, né, de que o seu pai não estava no Uruguai, mas na verdade no hospital, muito doente, fragilizado por conta de inúmeras cirurgias. O capítulo tem a Midori mostrando as suas angústias para o Toru. Ela expõe as suas feridas e mostra a sua realidade, né, a realidade do seu cotidiano. Sobre como, por exemplo, ela sempre teve que cuidar dos parentes, cuidou dos avós, cuidou da mãe e agora estava cuidando do pai. Também temos aqui um lado mais empático do protagonista, que por sua vez fica cuidando do pai da Midori para que ela possa descansar um pouco de tantas preocupações. Outro tópico curioso desse capítulo envolve o que o pai da Midori falou para o Toru enquanto ele estava lá cuidando dele. Ele falou algo que deixou todo mundo muito curioso, né? Ele usou as seguintes palavras, ó. Passagem, Midori, por favor, estação Ueno. Não temos uma explicação muito clara sobre o que isso pode significar. Talvez seja algo importante ou talvez não seja nada, já que a própria personagem falou que o seu pai poderia falar coisas sem nexo. Para mim, isso soa como um resquício, um tanto quanto confuso, de memória afetiva. Isso porque a Midori, ela comentou que num determinado momento da sua adolescência, ela fugiu de casa algumas vezes. E nessas vezes ela utilizou a estação Ueno para pegar um trem. E aí teve uma certa ocasião que o seu pai foi buscar, né? Foi buscar a própria filha. E no retorno eles tiveram um momento mais próximo, coisa que não acontecia tanto. Um momento em que o seu pai conversou muito com ela sobre diversos assuntos. Como podemos ver, né, através dessa personagem, a princípio esse foi um momento bem marcante, um momento especial para ela. E também provavelmente para o seu pai, algo que os dois nunca mais esqueceram. Continuando então, pessoal, no capítulo 8, nós vemos que o Toru machucou a mão enquanto trabalhava e precisou fazer alguns pontos no hospital. Em seguida ele foi dispensado do trabalho e voltou para o alojamento, local onde ele resolveu aproveitar a situação para visitar o seu amigo, Nagasawa. E lá o Nagasawa fala sobre como ele passou nas provas do Ministério de Relações Exteriores, que era algo que ele estava querendo fazer, e resolveu marcar um jantar para comemorar. E aí, no caso, iria ele, o Nagasawa, obviamente, o Toru e a namorada do Nagasawa, chamada Hatsumi, que acho que ela apareceu em algum outro momento ao longo do livro, né? E aí o Nagasawa, ele também mostra um pouco do seu ponto de vista, né, da sua visão, sempre muito arrogante das coisas. Ele sempre deixa o Toru um tanto quanto chocado com isso, né, com essa forma peculiar dele de enxergar o mundo. E aí, na noite do jantar, na noite marcada, os três foram então para um restaurante francês bem elegante. E lá, pouco a pouco, né, o clima foi ficando mais pesado. Isso por conta do próprio Nagasawa, que conforme ele vai bebendo, ele vai se tornando uma pessoa meio que cruel, como o próprio Toru comenta, né? E aí ele vai se tornando uma pessoa muito provocativa também, principalmente ao falar, por exemplo, de aventuras sexuais que ele teve, isso ao lado da própria namorada, o que deixava ela muito incomodada com a situação. E aí o Toru fica ali no meio, né, tentando de alguma forma se desvencilhar daquilo ali, mas o Nagasawa ele tenta envolver o seu amigo de qualquer forma naquela situação. Muitas vezes até dizendo que o protagonista era parecido com ele, o que eu particularmente não concordo muito. E aí, num determinado momento, a Hatsumi se irrita e berra com o namorado, com o Nagasawa. Aí todo mundo sai do restaurante, o Nagasawa vai embora sozinho, e a Hatsumi e o Toru continuam ali na rua, né? Eles vão juntos para um outro local, para a Hatsumi meio que esfriar um pouco a cabeça, né? E aí no meio dessa situação, o livro ele dá um salto temporal, coisa que é rara, né, desde que começou, né, esse relato do Toru. Acho que nem aconteceu, não me lembro de ter acontecido algo assim. Mas de qualquer forma dá um salto temporal, onde o Toru ele reflete sobre uma situação do futuro. Ele descobre que a Hatsumi se suicidou, e isso através de uma carta do próprio Nagasawa, isso vários anos depois. O protagonista, então, ele rasgou a carta com raiva desse seu amigo e jogou a carta fora. Além disso, nunca mais falou com ele. E aí voltamos, então, para o tempo ali onde estava tudo acontecendo, né? Onde a Hatsumi e o Toru estavam juntos caminhando pelas ruas.
E aí eles saem um pouco para beber, depois jogam um pouco de sinuca num bar e vão até a casa dela, onde ela ajuda o protagonista a trocar o curativo da mão. Nisso, Toru dá o seu ponto de vista sobre aquele relacionamento dos dois, isso depois dela própria perguntar para ele. E aí ele argumenta que a Hatsumi teria muita dificuldade de ser feliz. De ser feliz, no caso, com alguém como Nagasawa, que era uma pessoa profundamente egoísta. E ela, apesar de concordar com a situação, sente muita dificuldade de terminar com ele. Ela estava muito apaixonada e sempre acreditava na possibilidade dele mudar. E aí, voltando para casa então, o Toru escreve uma nova carta para Naoko, onde ele reflete um pouco sobre o Kizuki e sobre como o domingo é bastante melancólico para ele. Nesse capítulo 8, vemos como o foco foi apresentar esse lado mais tóxico do Nagasawa, além de também apresentar essa sua namorada, né? Mostrar um pouco melhor essa personagem chamada Hatsumi. Um ponto que eu quero destacar aqui é parte da discussão entre o Nagasawa e a Hatsumi ao longo daquele jantar que ele marcou para comemorar a prova que ele foi aprovado. O que me chamou a atenção aqui foi a forma como o Nagasawa tentou a todo custo comparar o Toru a ele, como se os dois fossem muito parecidos. Até, assim, no meu ponto de vista, até existem alguns pequenos aspectos semelhantes, mas a visão de mundo dos dois é completamente diferente. A meu ver, o Nagasawa é uma figura tão arrogante, mas tão arrogante, que quer enxergar nos outros ele próprio de alguma maneira, até para de repente afirmar, né, validar as suas atitudes egoístas. Para mim seria até mais coerente comparar o protagonista com a Hatsumi, já que em certa medida eles têm algumas semelhanças, como por exemplo o fato de que ambos estão apaixonados por pessoas que não dão o retorno que eles gostariam. Outro ponto que eu achei interessante desse capítulo envolve a forma como o Toru começa a refletir de outra maneira sobre o luto que ele sente pela morte do seu amigo. Num determinado momento daquela carta que ele envia ali no final do capítulo para Naoko, o Toru comenta que ele se sentiu culpado por se esquecer de lembrar do Kizuki enquanto estava jogando sinuca com a Hatsumi, já que esse foi o último momento, né, que os dois tiveram ali juntos, antes do suicídio dele. Só que pouco tempo depois ele comenta o seguinte, eu vou ler aqui para vocês, um trecho que está na página 270, ali no finalzinho do capítulo 8, né? Ele diz assim, abre aspas, o que eu quero dizer é o seguinte, logo vou fazer 20 anos e parte do que eu e Kizuki compartilhamos, eu aos 16 anos e ele aos 17, já desapareceu, e por mais que eu lamente, nada vai trazer isso de volta. Eu não saberia explicar nada mais além disso, mas acho que você vai entender o que estou sentindo e o que estou tentando dizer. E sinto também que você é a única pessoa neste mundo capaz de entender. Eu acho que esse trecho mostra como Toru começou realmente a compreender o seu luto de uma forma diferente, no sentido de que ele começou realmente a perceber, começou a clarear para ele que o seu amigo, que o tempo que ele viveu com aquele seu amigo, com o Kizuki, já tinha passado e que nada poderia fazer aquilo voltar, que ele nunca poderia retornar aos tempos de adolescente, né? Que as coisas agora estão mudando e que não tem nada que ele possa fazer. Agora falando do capítulo 9, no início nós temos uma breve conversa entre o Nagasawa e o Toru, onde o primeiro, né, o Nagasawa, pede desculpas por conta da situação, né, daquela situação da briga no jantar, que foi uma situação muito constrangedora. E ele parece até sutilmente arrependido apesar de tudo. E em seguida nós acompanhamos então o reencontro do Toru com a Midori, lembrando que a Midori estava sumida depois do falecimento do seu pai. Ela finalmente então apareceu, telefonou para ele pedindo para os dois se encontrarem. E aí nesse reencontro, a Midori diz que sumiu porque foi viajar. Ela viajou para Nara, junto do seu namorado, e depois para Aomori, sozinha no caso. Essa última viagem, né? E o objetivo dessa viagem foi para descansar um pouco. Para descansar um pouco depois do falecimento do seu pai. O enterro em si foi bastante estressante, tanto para ela quanto para sua irmã, por conta da hipocrisia de familiares que não davam valor ao todo o trabalho que ela teve para cuidar de diversos parentes. E aí ela realmente se estressou muito com isso e decidiu que agora era o momento para viajar um pouco. E aí a Midori conta também que ao longo da viagem ela brigou com seu namorado
e que os dois eles estão sem se ver desde então. E até por conta disso, né, que a segunda viagem para Aomori, acho que é assim que pronuncia, foi uma viagem que ela fez completamente sozinha. E aí, depois de conversar um pouco, a Midori levou o Toru para sair um pouco juntos por mais algum tempo, né? Os dois ficaram ali perambulando pela cidade. E aí eles foram em diversos locais aleatórios, né? Eles foram desde um cinema adulto da região até um bar, uma discoteca e também uma pizzaria. E aí, como a Midori ela não queria dormir sozinha, já que realmente ali na casa dela não teria ninguém, a sua irmã tinha saído também, o Toru ele acabou indo com ela para sua casa. Ele ficou lá com a Midori, falando coisas que a reconfortavam de alguma maneira, já que ela estava claramente abalada por conta da situação, apesar dela sempre tentar esconder isso, né? É um personagem que tenta sempre mascarar as próprias dores. E aí ele ficou com ela lá até ela dormir. Aí em seguida o Toru desceu para o primeiro andar, onde ficava a livraria da família, e pegou um livro para ficar lendo ao longo da noite, um livro do Hermann Hesse. E aí ele ficou naquele local até mais ou menos às 6 horas da manhã, sem conseguir dormir, no caso, ele simplesmente ficou ali acordado, até terminou a leitura do livro, e também ficou bebendo alguma coisa e vendo se a Midori estava bem. E aí depois desse horário, ele deixou um bilhete e retornou para o seu alojamento. E a partir daqui, nós vemos duas cartas que a Naoko enviou para o Toru. E ela fala, por exemplo, na primeira carta, ela fala sobre a sua dificuldade de escrever, de como ela passa por momentos de profunda tristeza, e de como as cartas que o Toru envia para ela são de uma enorme alegria, é um dos momentos mais importantes da semana, tanto para ela quanto para Reiko, a sua colega de quarto. E na outra carta também contém um bilhete da Reiko e também mais uma mensagem da própria Naoko, onde elas mandam um feliz aniversário para o Toru, o seu aniversário de 20 anos de idade, e mandam junto um suéter que ela e a Reiko tinham costurado. O capítulo 9 parece bem focado na Midori, em especial na forma como ela está lidando com o falecimento do pai e com a falta de necessidade agora, né, de ir lá para o hospital toda vez na semana para ficar cuidando dele. A impressão que eu tenho dessa personagem, da Midori, é que ela sempre decide por chocar, né? Sempre decide por viver intensamente situações que são das mais inusitadas, não necessariamente por um gosto pessoal por aquilo, mas sim também por uma tentativa de fuga, sabe? Como se ela tentasse uma alternativa ali bem radical para esquecer dos problemas, custe o que custar. Também pode ser um tipo de rebeldia por conta de experiências passadas, uma forma dela mostrar que ela tem o controle da própria vida agora, que ela faz o que ela quer, independente de obrigações familiares ou da opinião dos outros. Ainda assim, como quase todos os personagens desse livro, nós vemos que a Midori tem os seus momentos de fragilidade. E um fato curioso a partir disso é que nós podemos perceber que o Toru ele sempre está envolvido nesses momentos, e muitas vezes ele funciona como um tipo de conforto. O final do capítulo ressalta esse aspecto um pouco mais. Nós vemos, por exemplo, como a Naoko e a Reiko ficam muito felizes quando o Toru envia cartas para elas. Elas ficam aguardando ali ansiosamente pela chegada das mensagens. Essa é uma característica que vai se tornando mais marcante no decorrer do livro. Nós vemos, por exemplo, como pouco a pouco esse protagonista, apesar de ser uma pessoa mais na dele, mais discreta, mais introspectiva, muitas vezes acaba funcionando como um tipo de suporte emocional para as pessoas que estão ao seu redor. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu comentei um pouquinho sobre os capítulos 7, 8 e 9 do livro Norwegian Wood do Haruki Murakami. No próximo e último vídeo, nós vamos finalizar a nossa leitura conjunta conversando sobre os capítulos 10 e 11. Esse conteúdo será publicado no dia 28 de dezembro, uma quarta-feira, às 18 horas. É isso, galera. Como sempre, eu quero saber o que vocês estão achando da leitura até esse ponto. Até o final do capítulo 9, né, no caso. Queria muito saber a opinião de vocês. Deixa aqui embaixo um comentário falando sobre aspectos que chamaram a sua atenção, ou coisas que vocês acham que é um elemento importante de se comentar, ou simplesmente a sua opinião mesmo.
Aproveito também, como sempre, para pedir para deixar uma curtida, que ajuda bastante o canal, para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e para me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!